vou falar com Deus assim. Deus meu, o céu é tão glorioso, nele tudo é maravilhoso. Oh Deus, o mundo é tão mau e o caminho difícil mas eu te peço, fortalece, meu Deus, a minha fé, dando-me coragem e sabedoria para vencer as lutas de cada dia. Quero sempre confiar no teu poder para saber do mal me defender. Ajuda-me a ser santa, justa e fiel. Sim, ajuda-me a ganhar o reino do céu. Senhor Deus, Pai bendito, celestial, glorioso, de amor sem igual, a ti toda a minha gratidão, porque ouviste a minha oração. A Jesus e a Santa Rosa eu agradeço também. Para sempre. Amém. Amém. Eu apresento a todos os nossos irmãos as minhas saudações, desejando que sejamos todos nós bem-vindos à casa de Deus. E que a graça, a bênção, a proteção, o amparo do Pai, do Espírito Santo e de Jesus, o Cristo ressurreto, as bênçãos preciosas da Santa Mãe, Virgem Maria Santíssima, nossa Mãe Divinal, as bênçãos gloriosas da Santa Rosa,
o poderoso Espírito Consolador e as bênçãos do profeta Santo Irmão Aldo esteja presente em todos os nossos corações. E que nós, irmãos, possamos, nesta oportunidade em que Deus nos concede, louvarmos e glorificarmos o reino de Deus, apresentando as nossas adorações, glorificações, reconhecidos do grande poder que és derramado sobre nossas vidas. Por isso, felizes, nos encontramos, desejosos de louvarmos e glorificarmos o reino de Deus. Por isso, sejamos todos bem-vindos à casa sagrada de Deus. E que possamos, irmãos, além de louvarmos e glorificarmos o reino dos céus, nos alimentarmos da bênção, da graça de Deus, a qual se faz presente, representado por muitos santos, por muitos anjos, que vieram ministrar as bênçãos de Deus, da Santa Avó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo, em nossas vidas. As mesmas saudações estendo aos nossos internautas, as quais, por motivos justificáveis a Deus, poderão estar se alimentando de sua casa, de seu lar, mas é muito importante que, embora estejam em seus lares, reserve esse tempo a Deus. Reserve este tempo para dedicar ações de graça ao reino dos céus. Por isso, mantenham-se em reverência, procurem prestar atenção e, junto conosco do templo, poder glorificar e exaltar o reino dos céus. E nós, irmãos, iremos juntos iniciarmos a nossa reunião. Portanto, eu convido a todos quantos estão em posse de seus lugares, por gentileza, queiram vos se colocares em pé. Iremos iniciar rogando as bênçãos de Deus, da Santa Avó Rosa, do profeta Santo Irmão Aldo, de Jesus e da Virgem Maria. Portanto, todos, em sentido de oração, oremos. Santíssimo e glorioso Deus, onipotente Pai, toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao Teu nome santo, Pai. Ações de graça tributamos a Tua glória e a todo o Teu poder. Porque, reconhecidos da grande força que és em nossa vida, reconhecidos do imenso poder que derrama sobre nossas vidas, a qual nos reveste de paz, amor e de grandes felicidades por estarmos no caminho dos céus. E nesta hora, ó Senhor Jesus, nosso Mestre, Virgem Mãe Maria Santíssima, querida e Santa Avó Rosa, glorioso Espírito Consolador, Santo Profeta Irmão Aldo, clamamos a Tua graça, clamamos a Tua bênção, rogamos que venha participar conosco de nossa reunião, possando nos inspirar, nos orientar, conduzir a nossa reunião. É por isso, Santa Avó Rosa, Espírito Consolador, Profeta Santo Irmão Aldo, que entregamos aos cuidados do Senhor e da Senhora Santa Avó Rosa, aos cuidados da Virgem Maria Santíssima, para que não venhamos fazer a nossa vontade material, mas sim que venhamos cumprir a justiça de Deus, fazermos de acordo com os ensinos ministrados em nossas vidas, através de Cristo Jesus. Certos dessa verdade, entregamos aos Teus cuidados e felizes, declaramos iniciada a nossa reunião nesta noite, para a honra, glória, louvor e adoração ao poder supremo do nosso Deus e todo o reino dos céus, hoje e sempre. Amém. Iremos cantar a Igreja Forte, número 1 do nosso inário. Amen.
contente a caminhar. Eu levo a vida sempre alegre a cantar, embora vivendo na terra, a vida é um céu para mim. Tristeza não trago comigo, feliz eu canto, assim vou cantar. E os dias também se vão, maior se torna a alegria em meu coração, porque vem chegando o dia e meu caminho chegando ao fim. Dia que no céu vou entrar, fiel eu espero este dia chegar. Olhando o céu, olhando para o infinito, e pela fé contemplam um reino tão bonito. É lá que eu quero chegar, pois lá terei meu lugar, junto com os santos e anjos, eternamente a Deus vou louvar.
seguindo este caminho com Jesus, sempre amparado pelos anjos de luz. Vivendo aqui na terra, a Jesus sempre fiel. A minha vida é um pedaço do céu. Sempre contente no meu caminhar, mesmo quando a jornada se torna perigosa. Eu não temo nada, porque tenho Jesus, e além de Jesus tenho a Santa sempre feliz, eu vivo a cantar, pois em minha vida tristeza não tem lugar. Este caminho eu vou seguir até o fim, com a Santa Vó Rosa e Jesus bem junto a mim.
mais altas nuvens por vento, levadas além, muito além do saber. Eu queria voar longe da terra, para do pecado poder me livrar. Eu queria com toda a cautela voar muito além do sistema solar. Porém, se eu não posso voar para do pecado fugir, eu me lembro que posso buscar na santa doutrina para resistir, nos ensinos que me trazem forças para resistir mais do que a mais alta distância que alguém alcance além, muito além do saber. Enquanto eu viver na terra, eu quero sempre buscar os ensinos da Santa Voz, que do pecado pode me livrar, e guardando o meu pensamento de tudo o que for mal, é como se estivesse voando a distância transcendental. Eu chegarei com este pensamento na glória celestial, junto à Santa Voz, livre de todo o mal. Muito bem, irmãos. Mensagens preciosas, mensagens de grande valor para as nossas vidas, as quais nos fortalecem, nos fazem meditar e refletir nas belezas dos céus. Nos fazem, irmãos, encontrar a paz de Cristo. Nos faz sentir o consolo divino. Por isso que é de extrema importância estarmos sempre presentes em nossas reuniões. Porque cada reunião, irmãos, é uma aula espiritual. E cada aula nos aprimora, nos faz chegarmos mais perto de Deus. E felizes vamos caminhando, tendo a certeza que a Santa Voz e o profeta Santo Irmão Aldo conosco estão e nos concedem toda a proteção, todo o amparo e toda a graça de Deus. Por isso, irmãos, felizes,
somos nós. Por termos esta oportunidade de estarmos na casa de Deus, ouvirmos estas belas mensagens que nos engrandecem e que nos faz pensar no alto. E agora, preparados pelo nosso coral, o qual alegrou a nossa reunião com as mensagens cantadas, nos trazendo o preparo para participarmos juntos da mensagem do altar de graça, em que Deus, o nosso Pai, irmãos, deseja penetrar em nossos corações a sua lei, a sua doutrina, a sua perfeita disciplina, a modo de sermos felizes e sempre fartos, ricos da graça e da bênção de Deus, o qual nos transforma. A palavra de Deus, irmãos, ela é lenitivo, é oásis para os nossos espíritos. Transforma, nos moraliza e nos dá o direito de termos a Santa Avó Rosa, o profeta Santo Irmão Aldo, sempre presentes em nossas reuniões. E agora, irmãos, irmãs, presentes, internautas, iremos juntos meditar nas palavras contidas em nosso boletim e refletir e meditar com o que Deus, o nosso Pai, deseja trazer aos nossos corações. O título da mensagem, irmãos, nos traz da seguinte forma: o perdão e o arrependimento. Duas virtudes, irmãos, preciosas, duas virtudes sagradas que nos engrandece perante a Deus e que precisa estar em nossos corações para sermos felizes e cada vez mais termos o consolo dos céus. Eu passo a ler a mensagem e desejo muito a sua atenção. Desejo muito contar com a sua reverência, com o seu respeito, quanto dos presentes, quanto dos nossos internautas também, que embora estão em seus lares, mantenham-se em reverência, reunidos com sua família, partilhando estas horas com o reino de Deus. O perdão e o arrependimento. Certa vez, o venerável apóstolo São Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu tenha que perdoá-lo? Até 7 vezes? Jesus lhes respondeu: digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E também disse Jesus em outra ocasião: e quando estiverdes orando, perdoai, se tende alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que estás nos céus, também vos perdoe as vossas ofensas. E disse ainda mais Jesus, por boca do amado apóstolo São Paulo: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Quer dizer, perdoe e se reconcilie com todos que puder. E disse mais ainda o Divino Mestre na sua oração do Pai Nosso: perdoa as nossas ofensas, dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, devedores. E completou Jesus: faça aos outros aquilo que quereis que os homens vos façam, e não faça aos outros aquilo que não quereis que vos façam. Perdoe e seja perdoado.
E o nosso Senhor nos deu o exemplo supremo, perdoando até seus algozes, que o crucificaram naquela horrenda e dolorosa cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vejam que Jesus e os apóstolos ensinaram largamente sobre o perdão, por parte de quem recebeu a ofensa, e o arrependimento, por parte de quem praticou a ofensa. O perdão restaura amizades, amores, parcerias de negócios, pois coloca uma pedra sobre as vaidades, derrama bálsamo na ferida ardente e derrete as barreiras mais resistentes e rancorosas, reavivando a união. Por isso, veio Jesus a ensinar que o Pai era o Deus do amor, do perdão, da misericórdia, que mandava orar pelos amigos e até por seus inimigos. Por isso, a melhor coisa que podemos fazer por um inimigo é perdoá-lo, esquecer a ofensa, apagar os maus pensamentos da mente e acabar com o sofrimento. Faz bem para quem perdoa e para quem é perdoado. É um verdadeiro gesto de bem e do amor, enquadrado nos mandamentos do amor a Deus, a si e ao próximo. Por isso, aceite esses ensinos que também são da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E não se feche, não se orgulhe e se humilhe para dar e receber o perdão. Amoleça o seu coração, dê os seus descontos. Se abra para o diálogo. Isso faz bem, muito bem, para o corpo e para a alma. Depois do perdão vem a paz de espírito, contentamento, a alegria na alma e restauram-se os relacionamentos. Sabemos que todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai e da mesma criação, e que todos fomos destinados aos céus e à eternidade, onde não entra discórdia e nem quem nega o seu perdão. O perdão é um ato onde o ofendido libera o ofensor do seu pecado e liberta-o da sua culpa. E é isso que Deus ensina na doutrina do batismo. Porque serei misericordioso com as suas iniquidades, e de seus pecados não mais me lembrarei. Quem perdoa esquece, e não lembra mais da ofensa. Jesus não ensinou que não teríamos problemas na vida. Pelo contrário, disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E vós também vencereis. Perdoe e vença. Estimados irmãos e irmãs, aceitem estes ensinos preciosos sobre o perdão e o arrependimento. E faça de sua vida um exemplo de amor e de união, sendo sempre leais e fiéis aos preceitos da doutrina e disciplina apostólica, amando o seu próximo como a si mesmo, valorizando a sua alma como filho de Deus. Muito bem, irmãos, muito bem, irmãs. Estas foram as palavras desejadas por Deus penetrá-las em nossos corações a respeito do perdão. A virtude, irmãos, que nos leva a Deus
A virtude, irmãos, que alegra a nossa alma, nos traz paz, tranquilidade, nos faz, irmãos, estar em dias com Deus, o nosso Pai, com Jesus, com a Santa Avó Rosa e com o profeta Santo Irmão Aldo. Como está, irmãos, o nosso coração agora? Após termos recebido dos céus, e estamos recebendo, este precioso alimento a respeito do perdão. Justamente porque, irmãos, os dias são difíceis. E o poder do mal luta de todas as formas, desunir, trazer brigas, contendas, inimizades, ressentimentos, mágoas, e fazer com que o ser humano, o homem, o Filho de Deus, fique à mercê da bênção e da graça de Deus. E possa ser, irmãos e irmãs, que uma vez ou outra algo aconteceu em nossa vida da maneira que não esperávamos e que não imaginávamos acontecer. E como temos lidado com isso, irmãos? Possa ser que alguém chegou em nós e nos feriu espiritualmente. E como temos agido com esta situação? Possa ser, irmãos e irmãs, que algo saiu de forma até mesmo dolorosa para nós. E como o Senhor e a Senhora têm agido quando essa situação chega até a sua porta? Iremos, irmãos, no verbo de Deus. Jesus, Cristo, Filho de Deus, nos ensina a maneira de vivermos e de lidarmos com todas essas coisas que acontecem em nossa vida. Irmãos, Jesus, próximo de ser entregue aos soldados, estando reunidos com os seus discípulos para cearem e participarem da Santa Comunhão. E Jesus, irmãos, o Cristo, Filho de Deus, pega uma bacia com água e também pega um pano. E Jesus, irmãos, começa a ajoelhar nos pés de um por um. Chega aos pés de São Pedro. Mestre, o meu não. Ora, mestre, sou eu quem tenho que lavar o do Senhor. E o Senhor vem lavar os meus? O meu não, mestre. Pedro, em verdade vos digo, que se não deixar lavar-te o teu pé, não terás parte comigo. E São Pedro, então, irmãos, agora, com essas palavras de Cristo, mestre, então lave-me da cabeça aos pés. Não lave só meus pés não, mestre. Se for assim, lave-me da cabeça aos pés. E Jesus, irmãos, com todo amor, com todo carinho, molhando o pano na água e limpa os pés de São Pedro.
E assim, irmãos, Jesus vai em um por um. E chega aos pés de Judas Iscariotes, o traidor. E o que Jesus faz, irmãos, ali naquela situação? De que maneira Jesus age? Eu vou lavar os pés desse homem, que daqui a pouco vai me entregar. E que com este ato me livrará ao sofrimento. Ah, não. Os pés dele, não vou lavar, não. Jesus, irmãos, não age assim. Não. E Jesus não pensa nisto. Jesus ajoelha nos pés de Judas e limpa com todo amor e com todo carinho. E Jesus ainda, irmão, chega a mensurar, dentre alguns instantes, um dentre vós vai me trair. E após, irmãos, os discípulos, sem entenderem muita coisa, Jesus pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? Os discípulos, a tentarem se perguntar: ora, por que Jesus está fazendo isso? E Jesus então responde: pois bem, vocês me chamam de mestre, e eu sou. Vocês me chamam de filho do homem, e eu sou. Vocês me chamam de rei, e eu sou. E eu, Jesus, lavei os pés de vocês. Agora vocês vão e fazem igual. Muito bem, irmãos. Vocês entenderam o que eu fiz? Jesus perguntando. Eu lavei os pés de vocês. Agora vocês vá e faça igual. Vamos refletir, irmãos. Porque serei misericordiosos com as suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei mais. Jesus, espiritualmente, lava os nossos pés. E perdoa as nossas falhas quando fomos submersos nas águas do tanque batismal. Todo o nosso passado, pecado, de erros, fica ali sepultado e Jesus nos perdoa. E começamos então uma nova vida com Cristo, de paz, de amor e de longa caminhada. E Jesus, irmãos, nos diz também: agora vocês vá e façam igual. E de que maneira, irmãos e irmãs, nós temos agido? Jesus, antes, diz a São Pedro: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui está a igreja apostólica. E Jesus, irmãos, tendo São Pedro como rocha, como base fundamental, o qual sustentaria a sua igreja, Jesus ajoelha nos pés de São Pedro e limpa com muita perfeição. E após, Jesus vai nos pés do homem que iria lhes trair, e o traimento lhes renderia todo o sofrimento. O que Jesus nos ensina, irmãos?
Abraçar aquele que nos ama é fácil. E aquele que nos deu uma paulada? No sentido figurado, irmãos. E aí? O que vou fazer? Aí é onde muitos irmãos dizem: não quero ver fulano nunca mais, nem pintado de ouro. Fulano para mim morreu. E muitos chegam a dizer também: a partir de hoje o nome dessa pessoa está proibido. A dizer aqui dentro de nossa casa, está proibido. Porque este alguém o feriu. Porque este alguém traiu. E fez algo com que talvez lhe gerou até mesmo constrangimento. E agora? E o pedido de Jesus? Quando pede, agora vocês vão e façam igual. Como fica, irmãos? E quantos carregam no peito tantas mágoas? Quantos ressentimentos? E muitos não se abrem para Jesus. Que eis que estou em sua porta e bato, e hoje batendo em nossa porta, pedindo para entrar e limpar o nosso coração. E quantos ainda carregam no peito muitas vezes sentimentos de pessoas que nem nesta terra mais está, já partiram. E quantos ainda guardam ressentimentos? Irmãos, impede a felicidade. E querem ver como impede? Queremos ver como o ressentimento, a mágoa, apenas nos enfraquece? Queremos ver? Sim, queremos. Geralmente, acontece da seguinte maneira, com aquele que guarda rancor no coração. Tudo vai bem. E encontram-se muitas vezes em momentos de alegrias, curtindo entes queridos, amigos, familiares, momentos de lazer, agradável a Deus. E tudo vai indo bem. Geralmente, toca em nome de fulano. Oh, você viu fulano? Ih, nossa, fulano assim, assim. Aquela pessoa que tem a mágoa no coração, ali naquele momento, quando ouve dizer o nome de fulano, o coração dela já se trava. E todo momento que era para ser bom, momento de alegria, momento de felicidade, que poderia estar curtindo os amigos, poderia estar curtindo a família, naquele momento ali o coração se fecha. E por coisas tão pequenas, tão banais, o ser humano, ele deixa de viver momentos bons, momentos alegres. E agora, irmãos, nos perguntamos, é vantajoso? Não. Não é.
Então, irmãos, se não é vantajoso para nós e nos diminui com Cristo, até quando iremos carregar mágoas? Até quando o Senhor, a Senhora, nós iremos deixar de ser felizes, viver momentos alegres, muitas vezes na igreja, muitas vezes com o coral, muitas vezes entre o ministério, entre os membros, e por coisas tão pequenas, e que perto de Cristo, irmãos, não é nada. Ou será que a mágoa, ou será que o que fulano fez com o Senhor, conosco, é maior do que fizeram com Cristo? Não é. Não é, irmãos. Pregaram Jesus na cruz, onde a morte na cruz era uma morte lenta, dolorosa, de grande sofrimento. E era a pior forma de morrer que existia. E pegaram Jesus, crucificaram, açoitaram, pegaram chicotes, e chicote sobe e desce nas costas de Cristo. E Jesus, Pai, perdoa-lhes, Pai. Eles não sabem o que fazem. E será, irmãos, que as nossas lutas são maiores do que esta? Não. Não é. Porque muitas vezes são coisas insignificantes. Muitas vezes são coisas tão banais, que causam grandes estragos. Um coral que era para ser tão bem sucedido, espiritualmente fica a desejar. Um lar que era para ser tão abençoado, tão próspero, muitas vezes desfacela, destrói. Muitas vezes um negócio que talvez lhes renderia um sucesso profissional, fica a desejar. Então observamos, irmãos, que são coisas tão pequenas, que não são dignas de crédito. E qual é a melhor forma de fazermos? Em nosso altar existe pedido de oração. Muito bem, fulano fez algo muito triste com você. Talvez fulano, traiu sua confiança. Sim, possa ser. Ou então talvez mentiu com o seu nome. Em vez de guardar aqui no coração, guarde aqui, no pedido de oração. Em vez de guardar o sentimento de rancor, que vai lhes trazer prejuízos, irmãos, o rancor traz. Traz sim. Traz. A mágoa enfraquece a vida. Sim, enfraquece. Podem ver pessoas rancorosas como não são felizes. Podem observar. O rancor, o ressentimento, é como um câncer, sentido figurado, que enfraquece. E pode chegar até um ponto, irmãos, de enfraquecer tanto e interferir na fé. Então, vamos observando que a falta de aliviar o coração, em vez de trazer um benefício, o que está guardado dentro do seu coração, e que talvez a pessoa que te ofendeu nem lembra mais e pediu perdão a Santa Avó Rosa,
E muitas vezes nós ainda guardamos, e muitas vezes a pessoa já se arrependeu, e já pediu perdão para a Santa Avó Rosa, e muitas vezes nós ainda estamos sofrendo. Irmãos, não é lucro. Não é. E o coral nos ensina muito bem isso. CS 425. Perdão, amor, alegria e paz são virtudes que só o bem nos faz. Amar é perdoar. E com carinho o seu irmão abraçar, pelo simples motivo do nosso Deus agradar. Observaram, irmãos? Perdão e amor, alegria e paz são virtudes que só o bem nos faz. Amar é perdoar, é com carinho o seu irmão abraçar, justamente pelo simples motivo do nosso Deus agradar. É muito lindo, irmãos, o viver com Deus. É muito lindo. Custe o que custar, irmãos, agradar a Deus é a melhor solução. É sim. Perdoe. Não carregue essa culpa muitas vezes dentro do seu peito. Quantas vezes esse sentimento tem enfraquecido muitas vezes o seu espírito. E era para o Senhor, a Senhora, ser tão abençoado, tanto materialmente, quanto espiritualmente, quanto em nosso ministério. E por coração fechado, às vezes perecemos. Então, irmãos, qual é a melhor solução para nós apostólicos? Pedido de oração. Não leve para o coração não, irmãos. Depois que entrar no coração, depois que entrar e penetrar e enraizar, só resta sofrimento. Então pegue um papel, pegue uma caneta, escreva, fulano de tal, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, assim, assim. Em nosso site existe uma parte em que também podemos fazer o pedido de oração. Tem muita saída. Para ser feliz, sim, tem. E liberar o coração, irmãos, é a melhor delas. Perdoe. E sejas feliz. Sejas felizes. Libere o coração. Reflita em sua vida. Aproveite esses momentos para fazer uma varredura em seu coração. Sim, faça. Faça prova como és bom agradar a Deus. E talvez algo que te magoou tanto, hoje você vai entender que, poxa vida, não vale nada. Sim. Você vai ver o Senhor, nós iremos ver. Se procurarmos agradar a Deus, iremos ver que muitas coisas que tiram a paz são coisas pequenas demais. Podem analisar. As coisas que tiram a paz, muitas vezes não, sempre são coisas pequenas.
porque vem da onde não nos alimenta nada. Então, irmãos, São Lucas ainda nos adverte também. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes, e 7 vezes voltar em ti e se arrepender, estou arrependido. Perdoe. São Lucas 17, capítulo 13, 4. Se alguém chegar em você 7 vezes e pecar, perdoe. Se voltar em você, estou arrependido. Perdoe. É amar a Deus, irmãos. Irei, irmãos, fazer a leitura da segunda mensagem, a qual iremos meditar na noite de amanhã. Eu lhes convido a prestar atenção na leitura da mensagem que iremos deixar reservada para a nossa reunião de amanhã, o qual já lhes convido a estar presente, sabendo todos nós que nossa presença é extremamente importante. A mensagem de amanhã terá o título O Amor Fraternal. Estimados irmãos e irmãs, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, ao lado de Jesus e da Virgem Maria Santíssima, muitos nos ensinaram como manter a unidade de nossa Igreja Apostólica, tanto na sede como em todas as congregações. O amor fraternal é fundamental e de grande significado para mantermos esta união entre todos os nossos irmãos. O amor fraterno é um sentimento de carinho muito forte, de dedicação, que valoriza a confiança mútua, incentiva um perfeito entrosamento e amizades entre as pessoas. Reflitam, prezados irmãos e irmãs, neste ensinamento que o Santo Irmão Aldo nos deixou. A união e o amor fraternal incentivam a paz entre irmãos da mesma fé e entre as famílias, porque a paz que proporciona a tranquilidade, o regozijo e a alegria entre todos os que se amam e que lutam pela unidade da fé, pela unidade no trabalho, na igreja e em favor do bom relacionamento entre todos. Está claro que o amor a Deus e de Jesus Cristo é o amor maior e mais perfeito, o verdadeiro amor fraternal e incondicional. Este amor deve existir entre todos os filhos de Deus. Foi o próprio Jesus que instituiu e São João registrou. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Que dessa maneira tenhais amor uns para com os outros. A fraternidade é um gesto de amor e leva-nos a vermos e tratarmos cada pessoa como um verdadeiro irmão. Justamente porque Jesus nos ensinou a amarmos uns aos outros e valorizarmos este convívio social e sincero. Esse amor é o tipo de afeição que envolve, como o sentimento caloroso que existe entre membros de uma família. O forte apego que temos um pelos outros é bem resumido nessas palavras registradas em Romanos, nas Sagradas Escrituras. Com amor fraternal, tenham ternos sentimentos um pelos outros. Tomem a iniciativa em respeitar e honrar uns aos outros. Assim, junto aos princípios da fé e da razão, o amor fraternal contribui para a consideração e o companheirismo entre todos os filhos de Deus. Mesmo agora, nesses tempos atuais de grandes tribulações, o amor fraternal é de grande importância. É bem verdade que os problemas aumentam com a proliferação do pecado neste mundo. Mas eles nos dão a oportunidade de mostrar que pela nossa fé e o amor fraternal são realmente fortes e a nossa união é consistente e duradoura. Sempre confiamos em nosso Deus e em seus santos. Às vezes, estejamos longe de muitos irmãos, apenas fisicamente,
porque mantemos a comunhão espiritual nesta fé. Mas podemos mostrar a solidariedade e o amor fraternal por constantemente nos lembrarmos de todos, em nossas orações, suplicando a Deus em seu favor e, sempre que possível, cooperarmos uns com os outros. Queridos irmãos, o momento é de união forte, de fé e de amor. Participem de nossas reuniões e de nossos ministérios, seja de obreiros ou do coral, com alegria e dedicação. Se esforcem para termos os nossos trabalhos sem disputas, desavenças e desentendimentos. Mas com alegria, fé e amor, pela oportunidade que Deus e nossos santos nos concedem de estarmos reunidos, orando e glorificando-os em nossos templos da Igreja Apostólica. Ao nosso queridos irmãos, confiem, façam a sua parte de obediência aos princípios de nossa fé. Sejam pacientes uns com os outros, sejam caridosos e amorosos com os seus irmãos e com a sua igreja. Que Deus, o nosso Pai, Jesus, o nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, continuem abençoando a todos, dando-lhes saúde, paz e felicidades. Recebam o nosso abraço fraternal e as nossas estimas. Muito bem, irmãos, muito bem, irmãs. Estas foram as palavras que estão em nosso boletim, as quais, por inspiração de Deus, chegaram aos nossos corações e as quais iremos meditar na noite de amanhã. Venham, irmãos, venham felizes. Louvaremos a Deus, a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, e chegaremos ao consenso do amor fraternal. Muito importante para a nossa felicidade, muito importante para a nossa consagração e muito importante para o nosso crescimento espiritual. Você, o Senhor, a Senhora, são convidados sempre da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, para estarem presentes em nossas reuniões. Venham felizes, louvar a Santa Avó Rosa, louvar o Santo Irmão Aldo e meditarmos nos ensinos dos céus, que és o que nos alimenta, irmãos. É o que nos alimenta. E é o que nos mantém fortes. Quando as lutas surgirem, estarmos preparados. Quando as desavenças surgirem, lembramos que agradar a Deus é preciso. Quando alguém lhes magoar ou muitas vezes te ofender, lembre que Jesus passou por isso e foi em sofrimento maior e perdoou. E o que nós passarmos, irmãos, não é nada perto do que Jesus passou. Quando alguém te ofender e quando alguém te ferir, e você pensar de levar para o coração, lembre o que é pregos entrar nas mãos. Quando alguém vir e te ferir e te dar uma bordoada e lhes ofender e lhes caluniarem, lembre o que é coroa de espinho penetrar na cabeça. Lembre o que é gota por gota cair no chão. Apenas por amar. Apenas por ser manso e por só querer ajudar o homem. Lembre bem, quando acontecer algo em sua vida, lembre muito bem disso. Lembrem da Santa Avó Rosa, lembrem do Santo Irmão Aldo. E irão conseguir. Irão conseguir, irmãos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue não andarás em trevas. Seja santo, como é santo o vosso Pai que estás nos céus. E Jesus lavou os pés de São Pedro e lavou os pés de Judas. E por que nós não vamos conseguir? Sim, nós conseguimos. Sim, nós conseguimos. Grave isso em seu coração. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue não andarás em trevas. O meu Jesus lavou os pés de São Pedro, lavou os pés de Judas, então eu não vou guardar no meu coração.
E quando alguém vir com uma paulada, você vai com eu te amo. Pronto, resolve tudo. Quando alguém vir com um pau, você vai e dá um abraço. Resolve a situação. Quando alguém vir com o fogo, você vai com a água. Irmãos, fogo com fogo traz grandes destruimentos. Mas o fogo com a água acabou ali. Lembre sempre disso. Quando alguém vir com o fogo com você, você vai com a água. Lembre disso, irmãos. A Santa Avó Rosa nos ama. O Santo Irmão Aldo também. E eles nos querem perfeitos. Jesus nos quer perfeito. E precisamos ser. Tá bom, irmãos? Sejamos felizes. E agradamos sempre a Santa Avó Rosa. Sempre o Santo Irmão Aldo. Nunca esqueça disso, irmãos. Se buscarmos força na Santa Avó e no Santo Irmão Aldo, apagaremos as mágoas. Pode confiar. Quem Deus confiou, nunca se enganou, não é? Façamos assim. Seguindo Jesus, a Santa Avó e o profeta Santo Irmão Aldo, irmãos, não tem como dar errado. Pode escrever. Se seguirmos a Santa Avó, se seguirmos o Santo Irmão Aldo, seguirmos Jesus, não tem como dar errado. A vitória é grande. Para finalizar a nossa reunião, iremos ouvir, a cargo do nosso coral, a mensagem que traz como título Tanto Amor. Vejo nas montanhas seu profundo poder, vejo no alto mar e na imensidão do ar, vejo nos milagres do Santo Primaz sua glória infinita, que tanto amor nos traz. Prossigo o meu caminhar, sempre me aproximando. Eu quero chegar, chegarei ao fim da jornada, ao caminho. Percorrerei assim até o meu destino. Tanto amor
bondade e profundo amor, pois nos enviaste o Consolador, teu santo irmão Aldo, primas sucessor. Muito bem, irmãos. Muito bem. Que o amor, irmãos, seja a chave mestre de nossa igreja. Que o perdão, o arrependimento, seja a nossa maior alegria. E vencer, ser feliz, seja a nossa meta. Feliz por ser da Igreja Apostólica. E feliz por ter a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, que nos guiam com tanto amor. Eu agradeço a todos, de um modo em geral, por sua presença. Coristas, músicos, regentes, muito obrigado pelos trabalhos e da mesma forma pelo ensaio, o qual se prepararam para a reunião acontecer. Diáconos, diaconisas, colegas de ministério, pastores presentes, muito obrigado por suas presenças, muito obrigado pelos trabalhos. Membros de forma geral, muito obrigado por sua presença, muito obrigado por sua atenção, muito obrigado por seu carinho. Os nossos internautas, muito obrigado por sua audiência e convidamos que se esforcem para estarem presentes em nossas reuniões. Os santos, os anjos, eles vão nos lares quando a ausência é justificável. Se esforcem sempre para estarem presentes no sábado, no domingo, na quinta-feira, na congregação do Senhor, da Senhora, por outro dia da semana. Se esforce. Só temos a ganhar. Só a ganhar. A equipe da transmissão, do áudio, muito obrigado também pelos trabalhos. Que a Santa Avó, o Santo Irmão, recompense a todos. Para finalizar, irmãos, a nossa reunião, eu convido a todos para se colocarem em pé. Iremos finalizar a nossa reunião falando com Deus, com Jesus, com a Santa Avó Rosa, com o nosso profeta Santo Irmão Aldo. Portanto, oremos. Santíssimo e glorioso Deus, onipotente Pai, Pai nosso que estás nos céus, em que santificados é o teu nome e a tua glória. Bendizemos e louvamos o teu nome, Pai Santo, porque és a base de nossas vidas, juntamente com o seu Espírito, com Jesus, a Virgem Maria, a querida e Santa Avó Rosa e o glorioso profeta Santo Irmão Aldo, e todos os santos de seu reino, santos profetas e santos apóstolos, por serem os sustentáculos de nossas vidas e nos manterem em pé perante as lutas, perante os momentos difíceis, sempre nos dão a retaguarda e nos concede grandes vitórias. Louvamos e adoramos o Senhor, amado profeta Santo Irmão Aldo, por nos amar de uma forma tão grande, em que nos destes grandes ensinos que hoje recordamos, e que nos dão a grande vitória, nos dão a felicidade. Rogamos ao Senhor, Santo Irmão Aldo, Jesus bendito, Virgem Maria e Santa Avó Rosa, que amoleça os corações, que a paz seja sempre a chave mestre para a felicidade deles, e que o perdão, o arrependimento, seja a base para eles vencerem todas as lutas e terem sempre os santos, os anjos, a companhia.
Que o perdão e o arrependimento seja o nosso combustível, Santa Avó Rosa, para chegar até a Senhora. E assim, os seus filhos nessa hora clamam por teu nome. Clamam por teu nome, ó Jesus bendito, Virgem Maria, profeta Santo Irmão Alto. Clamam pelo Senhor, ó Jesus bendito. Como pastor de tua Santa Igreja, eu rogo a intercessão por todos. Rogando que destrua e desfaça todo encantamento das trevas, todo o poder do mal esteja desviado da vida de seus filhos. Livrando-os de tudo que queira te trazer sofrimentos, angústia, dores, o qual também rogamos que nos traga paz. Nos traga saúde para os nossos espíritos e para os nossos corpos. Nos traga a sabedoria divina para vencermos e solucionar os problemas do dia. Ó Santa Avó Rosa, os seus filhos colocaram seus nomes sobre este altar, em que confiam no Senhor e no profeta Santo Irmão Alto. Confiando que os problemas, as lutas, as adversidades, muitas vezes até mesmo problema na saúde. Quantos enfermos, hospitalizados, muitas vezes, Santa Avó Rosa, gestantes, muitas vezes desempregados, procurando um emprego, muitas vezes almejando passar em um concurso e irão prestar provas. Santa Avó Rosa, que a Senhora esteja na vida de todos, dando tudo o que for de melhor, o que for de mérito, e é claro que for de justiça por Deus. E agora, abençoe os ouvintes do programa Hora Milagrosa e os internautas também. Abençoe todo o seu povo. Abençoe as cidades que eles residem, que sempre possam ser solos abençoados e eles possam ser felizes. Agora, família apostólica, recebemos todos nós a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As bênçãos da Virgem Maria Santíssima, nossa Mãe Divinal. As bênçãos do Consolador, a Santa Avó Rosa. E as bênçãos do poderoso e glorioso profeta Santo Irmão Aldo para as nossas vidas. Trabalhos e estudo para todos os nossos lares, para onde estivermos e fazermos. Recebam todos o meu abraço fraternal. Que lhes conceda em nome da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Jesus e da Virgem Maria, para hoje e sempre. Amém.